Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, leitura do dia 57, leitura familiar. Êxodo 9, a quinta praga. Então o Senhor disse a Moisés que fosse ao faraó e lhe dissesse: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir, para que me adore. Porque se recusar a deixá-los ir, e ainda por força os detiver, a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e sobre as ovelhas. E o Senhor irá separar os rebanhos dos israelitas e os rebanhos dos egípcios, para que tudo o que for dos israelitas não morra. E o Senhor estabeleceu um prazo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E no dia seguinte, o Senhor cumpriu o que disse, e todos os rebanhos dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum animal dos israelitas. Então o faraó mandou verificar, e viu que não morreu nenhum animal dos rebanhos dos israelitas. Porém, o coração do faraó se endureceu ainda mais, e ele não deixou o povo ir. A sexta praga. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: encham suas mãos de cinza do forno, e Moisés a espalhe pelo ar diante do faraó, e ela se transformará em um pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará úlceras nos homens e nos rebanhos, por toda a terra do Egito. E eles pegaram a cinza do forno, e se puseram na frente do faraó. Então Moisés a espalhou pelo ar, e ela se transformou em úlceras nos homens e nos rebanhos, e nem os magos conseguiam ficar parados diante de Moisés, por causa das úlceras, porque a praga castigava todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor falou a Moisés. As advertências de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: levante-se pela manhã, vá diante do faraó e lhe diga: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir, para que me adore, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu povo, sobre os seus servos e sobre o seu povo, para que saiba que não há outro como eu em toda a terra. Eu já poderia ter estendido a minha mão para ferir você e o seu povo com peste, e você já teria desaparecido da terra. Mantive você vivo para lhe mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda se exalta contra o meu povo para não o deixar ir? A sétima praga. Amanhã, nesta hora, farei chover uma grande tempestade de granizo, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Mande recolher agora os seus rebanhos e tudo o que você tem no campo. Todo homem e animal que estiverem no campo e não estiverem abrigados, serão atingidos pela tempestade de granizo e morrerão. Os servos do faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e os seus rebanhos se abrigassem nas suas casas. Mas aqueles que não temiam a palavra do Senhor deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda suas mãos para o céu, e haverá tempestade de granizo em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre todas as ervas do campo. Então Moisés levantou a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e tempestade de granizo, e corriam raios sobre a terra. E o Senhor fez cair tempestade de granizo sobre a terra do Egito, e havia chuva de granizo junto com raios, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a tempestade de granizo castigou toda a terra do Egito, e tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. A tempestade também destruiu todas as ervas do campo, e quebrou todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde os israelitas estavam, não houve tempestade de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse:
Desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Basta, orem ao Senhor para que não haja mais trovões de Deus, nem tempestade de granizo. Então eu os deixarei ir, e não ficarão mais aqui. Então Moisés lhe disse, saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor, e os trovões cessarão e não haverá mais tempestade, para que saiba que a terra é do Senhor. Mas eu sei que você e os seus servos ainda não temerão o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, porque estavam cobertos. Então Moisés saiu da presença do Faraó e da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor. E os trovões e a tempestade de granizo pararam, e a chuva não caiu mais sobre a terra do Egito. Então o Faraó viu que a chuva, a tempestade de granizo e os trovões tinham parado, e pecou ainda mais, endurecendo o seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração do Faraó se endureceu, e ele não deixou os israelitas irem, como o Senhor falou para Moisés. Agora, Lucas 12. O fermento dos fariseus. Milhares de pessoas se ajuntaram a ponto de se atropelarem umas às outras, e Jesus começou a dizer aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. Porque tudo o que vocês disserem às escuras, à luz será ouvido, e o que falaram ao ouvido dentro de casa, sobre os telhados será proclamado. E digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, lhes digo, a esse devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? E nenhum deles será esquecido por Deus. E até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temam, pois, vocês valem mais do que muitos pardais. E digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E, quando conduzirem vocês às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não se preocupem de como ou do que haverão de responder, nem do que haverão de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo lhes ensinará o que falar. A parábola do rico insensato. E alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? E Jesus lhe disse: Cuidado, e se guardem da avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância do que possui. E Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: O que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. Então disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali guardarei todas as minhas safras e os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem no depósito muitos bens, para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. As preocupações da vida. E Jesus disse aos seus discípulos: Portanto, lhes digo, não fiquem preocupados com a sua vida, sobre o que comer, nem pelo corpo, sobre o que vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que nem semeiam, nem colhem, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que as aves. E quem de vocês, sendo ansioso, pode acrescentar 45 centímetros
a sua estatura? Pois, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque se preocupam pelas outras, observem os lírios, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não perguntem o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isto, porque os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes o reino de Deus e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não temam, ó pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca acaba, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O servo vigilante. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, e sejam vocês semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando ele voltar das festas de casamento, para que, quando ele bater a porta, logo lhe possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos que, quando o Senhor vier, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá e os fará assentar à mesa e, aproximando-se, os servirá. E se ele vier à noite ou de madrugada e os encontrar assim, bem-aventurados são esses servos. Saibam, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não o deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá quando vocês menos esperam. E Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola só para nós, ou também a todos? E o Senhor respondeu: Quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar o alimento no tempo devido? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor demora para vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe. Então o punirá e lhe dará um lugar com os infiéis. E o servo que conhecia a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não conhecia a vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. E a quem muito for dado, muito se lhe pedirá, e a quem muito se confiou, muito mais será pedido. Dificuldades do seguidor de Jesus. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como me angustio até que ele se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. E lhes digo, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. A interpretação dos tempos. E Jesus dizia também à multidão: quando vem a nuvem que vem do ocidente, logo dizem: lá vem chuva, e assim acontece. E, quando assopra o vento sul, dizem: haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, se vocês sabem distinguir a face da terra e do céu, como não sabem distinguir este tempo? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? E quando você for com o seu adversário ao magistrado, procure se reconciliar com ele no caminho, para que não aconteça que ele o conduza ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial ponha você na prisão. Eu digo que você não sairá dali,
enquanto não pagar o último centavo. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 57 e amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.